alguns avisos e esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que a família Quase Tudo é, acima de tudo, democrática. Mas, em hipótese alguma, aqui neste canal haverá discriminação de raça. Também não haverá discriminação de cor, discriminar o outro pela idade, pelo gênero, nunca. Isso não haverá. Se por acaso qualquer membro da família ou até mesmo um visitante se sentir ofendido, pode me comunicar. Teve alguns vídeos há muito tempo atrás que eu brinquei dizendo o seguinte: se sair namoro ou casamento aqui no canal Quase Tudo, eu quero ser o padrinho. Mas eu queria pedir um favor. Por favor, nada de assédio sexual. Todo respeito às nossas meninas, às meninas da família Quase Tudo. Todo respeito a todas as mulheres e todo respeito às mulheres do Quase Tudo. Que isso, Carlos? Tá querendo ser moralista? Não. Hoje eu abri o vídeo dessa forma por um motivo simples. Valorizo muito o respeito ao outro, mesmo que esse outro tenha uma opinião diferente da minha. Por último, um detalhe: quem for escrever seu comentário aqui na família Quase Tudo, escreve da forma que quiser. Aqui não tem esse negócio de escrever o errado e o outro querer humilhar. Ei, vai aprender português. Não. Se você compreendeu o que ele disse, não tem essa de o outro achar que o outro é menor porque escreveu errado. A relação entre o desconhecido e a imaginação. Meu ponto de vista, dois campos da psicologia humana se encontram nesse momento. Acho que se encontram sempre. Por exemplo, Área 51. Sendo desconhecido para mim, a minha imaginação fica flexível. Flexível o quê? Criar uma suposta explicação para o desconhecido. O desconhecido inspira medo e curiosidade. Pergunta: e o que essa suposta explicação pode produzir? As chamadas teorias da conspiração. Opa, nada contra. Aliás, algumas teorias da conspiração são bem interessantes. Pergunta: devo condenar o poder da imaginação? Não. Por que não? Porque ela é a mãe de todas as artes. E vou ainda um pouco mais além. A imaginação é a mãe da ciência. Mas onde mora o perigo? O perigo, o risco, é quando você começa a se entregar de corpo e alma a uma certa imaginação. Exemplo: eu nunca vi nem entrei na Área 51. De repente, eu começo a falar o que outra pessoa começou a dizer do que ouviu de outra. Por exemplo, a Área 51 esconde OVNIs, esconde corpos de alienígenas e muitos outros mistérios. A gente sabe que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, é repleta, recheada de mistérios. E o que seria mistério? Em poucas palavras, é algo que você vê, fica ali pensando, olhando, mas não consegue uma explicação clara, razoável, racional. E aí você acaba entrando naquela história e começa a interpretar de acordo com algumas religiões ou a opinião de alguém, porque você não tem ideia do que aquilo seja. E no meu ponto de vista, muitas religiões nasceram justamente desses mistérios, dessas coisas insondáveis, como por exemplo, a morte. Ninguém consegue dizer exatamente o que é que tem depois da vida, se existe vida depois da morte. Então começam a surgir as religiões. Um dos grandes mistérios hoje da humanidade se resume numa pergunta: existe vida inteligente em outros planetas? Se eu fosse responder a essa pergunta de mistério, eu diria: é uma possibilidade. Essa possibilidade ou essa teoria que defende a possibilidade da existência de alienígenas em outros planetas, de ETs, de extraterrestres, é um campo vasto e é estudado por muita gente. E tem muita gente ganhando uma certa grana com isso. Mas será que existem provas da existência de alienígenas? Eu acredito que não. Eu acredito que existam pistas. Mas as pistas não são provas. E como não são provas, não pode ser científico. E como as pistas não são provas e, portanto, não são científicas, logo cai no campo da interpretação. E nesse ponto eu fico uma pulga atrás da orelha. Aliás, muitas pulgas. Será que quando a gente é levado a pensar sobre essas pistas, sobre a possibilidade da existência de alienígenas, a gente não entra no campo da religião? Porque religião é fé
e interpretação. Mas para não enrolar muito essa história, você já ouviu falar em EQM? EQM? Exatamente isso. 3 letrinhas para dizer experiência de quase morte. Existem milhares, talvez milhões de testemunhos, de descrições de pessoas que estavam lá quase na hora da morte e de repente passaram por um certo fenômeno. Por exemplo, o cara tá na mesa de operação, uma cirurgia simples, mas de repente o coração para. Aí esse cara que tá lá moribundo, ele de repente diz que se vê, ele vai declarar que vê o próprio corpo lá na mesa de operação, enquanto ele tá lá flutuando lá perto da parede e ele tá vendo o corpo dele e os cirurgiões. E o que dizer também daquelas pessoas que dizem que já viram anjos e outras inclusive que já viram demônios? E o que pensar das pessoas que afirmam categoricamente que acreditam em extraterrestres, em alienígenas, que inclusive foram abduzidas por extraterrestres, por ETs, que chegaram a ser levadas para espaçonaves extraterrestres. E segundo depoimentos, algumas pessoas afirmam que ao serem abduzidas, passam até por experiências negativas, traumáticas, outras não, que acharam legal, que foi uma viagem bacana, se pudessem até ir embora desse mundo. Ô Carlos, o que isso tem a ver com religião, cara? Eu vou te responder lendo um pequeno versículo da Bíblia Sagrada. Não muda de canal não, fica aí comigo só um pouquinho, é bem rapidinho. Olha só, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 2. Veja que curiosa a semelhança entre aquilo que os cristãos chamam de arrebatamento e aquilo que aqueles que acreditam em alienígenas chamam de abdução. A Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado do cristianismo, está repleta desses testemunhos de pessoas que foram arrebatadas, levadas pelas mãos de anjos. E hoje nós temos milhares de depoimentos de pessoas que dizem que foram abduzidas, seguradas pelas mãos de alienígenas. Lembra que eu te falei sobre o campo da interpretação? A depender de onde eu esteja olhando essa história toda, se eu estiver sentado na cadeira de um cristão, eu diria, não existe alienígena, o que existe são anjos. Se eu estiver na cadeira daquele que acredita em alienígena, não tem nada a ver com anjo, aquilo foram alienígenas. Eu vou te dizer uma coisa, eu morro de medo de radicalismos. Aquelas pessoas que dizem, não, a minha verdade é a verdadeira. Não, a minha verdade é que é a verdadeira e cada um buscando impor a sua verdade ao outro. Eu acho que a gente pode tentar ser mais flexível e perceber o que o outro quer dizer. Por isso mesmo que eu digo, acho que aqueles que estudam sobre fenômenos extraterrestres devem também estudar sobre história das religiões. Não precisa se aprofundar em religião, mas pegar algumas coisas para fazer paralelo. Da mesma forma, o religioso, o cristão principalmente, poderia olhar com mais carinho aquilo que as pessoas que falam que foram abduzidas têm a dizer. E onde mora o perigo número 2? Quando uma teoria da conspiração se transforma em dogma. Resultado do dogma. Se por acaso alguém negar aquilo que era desconhecido, que você agora acha que conhece, e aqui eu estou me referindo a qualquer coisa desconhecida que se transformou em imaginação e que depois virou teoria da conspiração. Aqui eu vou abrir um parênteses apenas para quem não sabe. Quando a gente fala dogma, é tudo aquilo que é convertido numa espécie de lei sagrada. Quem for contra o que está escrito em determinado livro é contra aquele dogma. Sendo assim, se uma teoria da conspiração se converte em dogma, aquela pessoa que pensa diferente será inimigo. Às vezes, um inimigo que deve ser eliminado. Minha dica. Hoje eu tô a garganta. A minha dica: um pouco de mistura não faz mal. Em outras palavras, eu suspeito daquilo, mas não posso afirmar. Usar inclusive o nosso poder da dúvida e poder ver até onde as coisas vão chegar. Só mais uma dica: não acreditar completamente em tudo. Por outro lado, não jogar tudo fora. E aqui eu vou dizer um paradoxo, uma contradição. Dentro de algumas mentiras podemos encontrar algumas verdades. E muitas vezes, em muitas verdades, encontramos algumas mentiras. Ô Carlos, eu não estou entendendo. Resume isso melhor. No mundo, na vida, existem muitas verdades. Cada um pode escolher a sua verdade.
eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.